E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Juliano e Maristela tomarão uma atitude drástica para se vingar e se livrar da cadeia. Os dois, ao perceberem que não teria escapatória e seriam presos, eles planejam fugir. Porém, Juliano avisa que antes ele precisa fazer algo. Maristela, com medo que o filho fizesse uma besteira, ela pergunta: "E o que você está pensando em fazer, Juliano? Eu posso saber?" O Crápula responde: "Eu não posso ir embora e deixar a Clarice aqui. Eu preciso arranjar um modo de levá-la comigo." Maristela se aproxima do filho e avisa: "Você só pode ter ficado louco. A Clarice nunca vai aceitar fugir com você. Ela te odeia, Juliano. Quando é que você vai colocar isso na sua cabeça?" O empresário, ao escutar aquilo, afirma: "Eu sei que ela tá com raiva de mim e o nosso casamento tá passando por alguns problemas, mas a senhora não se preocupe, que eu já tenho um plano para resolver tudo." O vilão tentará levar Clarice à força, mas será impedido quando Beto chega. O rapaz, ao ver Clarice sendo ameaçada, ele grita, pedindo que Juliano abaixe a sua arma. O vilão, ao olhar para Beto, se distrai e Clarice aproveitará aquele momento para empurrar o seu ex-marido, que acabará deixando a arma cair. Logo em seguida, Clarice corre para fora da pensão, mas ao chegar na calçada, ela percebe que Beto ainda estava dentro da pensão. Naquele momento, Beatriz se aproximará e perguntará à sua mãe onde Beto estava. E antes que Clarice pudesse responder, todos escutarão um tiro vindo de dentro da pensão de Yolanda. Clarice, assustada, diz: "Mas esse tiro, quem será que atirou? Será que foi o Beto ou o Juliano?" Isso tudo terá início quando Juliano e Maristela forem oficialmente acusados pelo roubo do colar Mystique. Os dois vilões irão conversar e Maristela avisa: "A gente precisa fugir daqui, Juliano. Não podemos continuar nessa cidade. Na verdade, o melhor que temos a fazer é sair do país." Juliano se recusa e Maristela explica: "Será que você percebe que não temos escolha, Juliano? Desde o dia que o delegado encontrou aquele bendito colar no meu cofre e a Bia confessou toda a verdade, nós dois nos tornamos os principais suspeitos, Juliano." Juliano, ao escutar aquilo, dirá: "Eu sei disso, mamãe, mas eu não acho que o juiz irá nos condenar." Maristela, furiosa, chamará o filho de burro e retruca: "Pois saiba que eu já conversei com o nosso advogado e ele afirmou que a chance da gente ser preso, Juliano, são altas." Juliano, ao perceber que não tinha alternativa, ele aceita fugir e diz: "Tudo bem, a senhora tem razão. O melhor que temos a fazer é sair desse país antes de sermos presos." Maristela, encarando o filho, avisa: "Eu já estou pensando em tudo. Eu só preciso recolher todo o dinheiro que temos em dólares e vamos com um piloto que nos levará para o Paraguai. E depois de lá, vamos para os Estados Unidos, onde vamos poder viver livres." Juliano, ao escutar aquilo, comenta: "Bem, pelo menos dessa forma, vamos poder viver uma vida confortável e finalmente iremos usar os dólares que temos escondido." Maristela confirma e diz: "Isso. Você não se preocupe, Juliano, que temos dinheiro suficiente para recomeçarmos em qualquer lugar desse mundo.
Além disso, eu vou deixar um representante no Brasil que ficará responsável por toda a empresa. E ele me mandará o dinheiro sempre quando necessário. No fim das contas, será até bom sair desse país mesmo e morar em um país de primeiro mundo. Juliano concorda e avisa que precisa sair. O vilão no seu carro seguirá Clarice e ficará observando sua ex-esposa de longe. O Crápula, ao ver Clarice entrando na pensão, fala consigo mesmo: eu não posso deixar o país e te deixar aqui, Clarice. Eu tenho que encontrar um modo de levar você comigo. Mais tarde, o vilão, ao perceber que Clarice estava sozinha na pensão, ele se aproximará com um galão de gasolina e entra. Clarice tomará um susto ao olhar para trás e ver o seu ex-marido entrando na pensão. O vilão pedirá que Clarice se acalme. E Clarice, sem desconfiar de suas reais intenções, manterá a calma. Isso porque Juliano não estava segurando o galão de gasolina naquele momento. O vilão tinha deixado escondido antes de entrar. Já Clarice, ao se aproximar do Crápula, ele questiona: eu posso saber o que você está fazendo aqui, Juliano? O empresário a encara e responde: eu vim para nós dois conversarmos, Clarice. Eu sei que entre a gente aconteceu muita coisa, mas eu estou disposto a te perdoar para que a gente possa recomeçar uma nova vida longe daqui, meu amor. Clarice, ao escutar aquilo, olha para o ex-marido e pergunta: você por acaso ficou louco, Juliano? Só pode ser isso. Você acha mesmo que é você quem precisa me perdoar? Você só pode ter uma mente muito doente para pensar que depois de tudo que aconteceu, você quem é a vítima. Juliano se aproxima ainda mais e diz: é claro que eu sou a vítima. Você tirou a metade de tudo que é meu. Colocou a minha filha contra mim, saiu de casa e ainda me traiu com outro homem, Clarice. Clarice fica perplexa com a cara de pau do vilão e responde: pois fique sabendo que eu não quero teu perdão e agradeceria muito se você nunca mais voltasse a me procurar. Eu te odeio, Juliano. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo apenas de olhar para tua cara. Juliano fica furioso e Clarice continua falando: o que me conforta é saber que você e a tua mãe estão prestes a pagar por todos os crimes que vocês cometeram. E o roubo do colar será apenas o primeiro. O meu desejo, Juliano, é te ver mofando na cadeia pelo resto da tua vida. O Crápula, ao escutar aquilo, fica fora de si e avisa: me magoa muito ouvir isso de você, Clarice. Mas eu devo admitir que já estava esperando por essa resposta. E por isso eu decidi tomar uma atitude drástica, mas que salvará o nosso casamento. Clarice fica assustada e pergunta o que o vilão tinha a intenção de fazer. Juliano não responde e grita mandando alguém entrar. E logo em seguida, um homem armado entra. Clarice, apavorada, questiona: mas o que está acontecendo aqui, Juliano? Quem é esse homem? O que você está pensando em fazer, seu covarde? Juliano pede para sua ex-esposa se acalmar e responde: você não precisa se preocupar, que ninguém vai fazer nenhum mal para você. Eu só chamei o Rodrigo para que ele me desse uma mão e te levasse até um local seguro, onde você vai ficar até o dia que a gente finalmente deixar esse país. Clarice começará a gritar e Juliano avisa: não adianta gritar, eu fiquei observando um bom tempo e sei muito bem que você está sozinha aqui dentro. Clarice,
ao escutar aquilo, fica ainda mais assustada e alerta. Juliano, mesmo que você me leve, você não terá paz, Juliano. Todos vão me procurar e com certeza alguém vai acabar me encontrando. Juliano a encara e revela. Na verdade, não será tão simples assim. Eu já pensei em tudo e te garanto que ninguém vai procurar por você. Clarice pergunta o que o ex-marido tinha a intenção de fazer. E Juliano responde: bem, é melhor que eu te explique tudo depois. Agora temos que nos apressar. O capanga, ao escutar aquilo, ele ameaça Clarice e a leva embora. E Juliano, ao pegar o galão de gasolina, ele começa a derramar em toda a pensão. E depois ele toca fogo em tudo. Logo em seguida, o vilão volta para o seu carro e vai até a sua casa. Momentos depois, o delegado chegará no apartamento de Raimundo e, ao entrar, ele se aproximará de Beatriz, Beto e Ronaldo. Beto estranha a visita do delegado e pergunta: o senhor por aqui, delegado? Por acaso aconteceu alguma coisa? O oficial da lei responde: infelizmente sim, rapaz. Eu soube que a Beatriz estava aqui e por isso eu vim. Eu preciso falar algo muito sério com ela. Beatriz, ao escutar aquilo, fica nervosa e pergunta do que se trata. O delegado então explica: a pensão da dona Yolanda foi incendiada e, infelizmente, tudo leva a crer que a tua mãe estava lá dentro. Beatriz se assusta e pergunta: como assim? E onde está a minha mãe agora? O delegado pensa bem antes de responder e fala: pelas nossas investigações, ao que parece, a tua mãe estava dentro da pensão no momento e não conseguiu escapar. Temos uma testemunha que viu a tua mãe entrando momentos antes da pensão pegar fogo. Beatriz fica em choque e completamente sem palavras. E Beto, ao ver o estado de sua amada, ele tentará acalmá-la. Já Ronaldo se aproxima do delegado e pergunta: e como esse incêndio começou? Como a pensão pegou fogo assim do nada? O delegado responde: bem, isso ainda não temos certeza, mas estamos investigando e assim que descobrirmos alguma coisa, iremos informar a todos os interessados. Beto, que naquele momento já tinha a certeza de que foi Juliano que colocou fogo na boate de sua mãe, ele olha para o delegado e afirma: isso só pode ser culpa do Juliano, assim como foi ele também quem tacou fogo na boate da minha mãe. O delegado, ao escutar aquilo, avisa: são acusações muito graves, rapaz. Você tem como provar o que está falando? Beto fica calado e o delegado o encara e diz: bom, se você não tem como provar essas acusações, eu não posso fazer nada a respeito. Já Beatriz, que estará muito abalada, ela pergunta: e alguém encontrou o corpo da minha mãe? O delegado diz que não e explica: bem, e em muitos casos é impossível. Beatriz fica em choque e o delegado continua falando: devido ao incêndio, é provável que não exista um corpo. As chamas na pensão estavam muito fortes e consumiu tudo sem deixar rastros. Beto, ao perceber que Beatriz estava ficando cada vez mais abalada, ele pede ao delegado para não mencionar mais nada. O oficial da lei pedirá desculpas e avisa que precisa continuar as investigações. E logo em seguida, ele sai. Enquanto isso, Juliano chegará em sua casa e falará consigo mesmo. A essa hora, o delegado já deve ter recebido a denúncia da falsa testemunha que eu paguei
para que mentisse dizendo que a Clarice estava dentro da pensão. E naquele momento, Maristela entra e, ao escutar o que o filho tinha acabado de falar, ela se aproxima e pergunta: "O que foi que você disse, Juliano? Eu não posso acreditar no que eu acabei de escutar." O vilão ficará calado e a megera exige saber se foi o filho o responsável pelo incêndio na pensão. Juliano, sem alternativas, revela a verdade e conta que fez tudo aquilo para salvar o seu casamento. Maristela, furiosa, chama Juliano de burro e diz: "Eu só posso ter cometido um pecado imperdoável na minha vida passada. Só isso para explicar um filho como você." Juliano pedirá à sua mãe para se acalmar. E Maristela, ainda mais nervosa, grita: "E como eu posso me acalmar se todo mundo está falando desse incêndio na pensão? E agora eu descubro que foi você o responsável." O Crápula a encara e garante: "Mamãe, eu tomei cuidado e posso garantir que ninguém me viu entrando na pensão. Eu até paguei uma pessoa para mentir para o delegado. Então a senhora não se preocupe, que o delegado nunca vai descobrir que eu tenho alguma coisa a ver com toda essa história." Maristela se aproxima ainda mais e fala: "Eu espero, para o teu bem, que isso não se torne mais um problema pra gente." Juliano fica calado e Maristela pergunta: "Agora me diga, Juliano, onde está a Clarice? E por que você fez todo esse teatro?" O Crápula então explicará o seu plano de levar Clarice para fora do país, junto com ele, e avisa que tacou fogo na pensão para que todos acreditassem que a Clarice não estava mais viva. Maristela, ao escutar aquilo, arregala os olhos e grita: "O quê? Então você pretende levar a Clarice junto com a gente para fora do país? Você só pode ter perdido a cabeça, Juliano. Você acha mesmo que a Clarice vai voltar a ser tua esposa? Ela vai fugir na primeira oportunidade." Juliano, sem pensar duas vezes, responde: "Isso não vai acontecer. Até porque eu já falei com o Dr. Pimenta e ele até me deu alguns remédios que fará com que a Clarice perca a sua memória de uma vez por todas. Dessa forma, a gente vai poder recomeçar nossas vidas do zero." Maristela fica assustada com a obsessão do seu filho e alerta: "Eu desisto e lavo as minhas mãos com você, Juliano. Eu só espero que eu não acabe me prejudicando por causa dessa tua loucura." E após falar aquilo, Maristela sai indignada. Enquanto isso, Clarice implora ao capanga de Juliano para deixá-la ir embora. Porém, Rodrigo responde: "A senhora me desculpe, mas eu fui muito bem pago para não deixar a senhora sair daqui de dentro." Clarice, ao escutar aquilo, ela tenta insistir. E o capanga a manda calar a boca e deixa bem claro que não adianta pedir para sair. Naquele momento, Clarice tem uma ideia e pede a Rodrigo que ele pegue um copo de água. O capanga sai e Clarice, naquele momento, aproveita para se aproximar do telefone e liga para Zélia. A loira, ao receber aquela ligação, ela ficará em choque ao escutar a voz de Clarice e pergunta onde a sua falsa irmã estava. E após uma breve conversa, Clarice será surpreendida pelo capanga, que a mandará desligar o telefone. A mãe de Beatriz, sem alternativas, desliga e pede para Rodrigo não atirar. O capanga de Juliano, preocupado, pergunta para Clarice para quem ela ligou e o que ela falou. Clarice
Jura que não tinha conseguido falar com ninguém. Eu, capanga, com medo da reação de Juliano. Ele prefere acreditar na mulher. E diz: bem, já que você está dizendo que não falou com ninguém, é melhor mantermos isso em segredo. Senão, o Dr. Juliano pode se recusar a fazer meu pagamento. Clarice concorda com o capanga e promete que manterá aquilo em segredo. E diz: eu juro que não consegui falar com ninguém. Eu não tive tempo e você tem razão. É melhor ficarmos entre a gente isso. E você tem razão. É melhor para nós dois que o Juliano não saiba do que aconteceu. Enquanto isso, Zélia se apressa e vai até o apartamento de Raimundo. Ao chegar no local, ela dará de cara com Beatriz e Beto e explicará que recebeu uma ligação de Clarice. Beatriz, ao escutar aquilo, fica animada e pergunta: como assim? Uma ligação da minha mãe? Você está me dizendo que a minha mãe está viva? Zélia confirma e responde: tá, Beatriz, e ela tá bem. Ela não conseguiu me falar muita coisa, mas me disse onde ela está sendo mantida em cativeiro. Beatriz, sem perder tempo, pede que a loira diga o endereço. E Zélia fala: é uma casa que o Juliano tem fora da cidade. Eu já fui lá algumas vezes e acho que sei como chegar lá. Beto avisa que é melhor chamar a polícia e Beatriz concorda. O rapaz se apressa e, ao pegar o telefone, ele liga para o delegado. Porém, o oficial da lei avisa que não pode ir naquele momento. Já Beatriz, ao ver o seu namorado desligando o telefone, ela pergunta: e então, Beto, o delegado vai até lá? Beto: então explica. Beatriz: infelizmente, ele disse que sem uma prova concreta, ele não pode deixar de investigar o incêndio para ir até esse suposto cativeiro da Clarice. Beatriz fica arrasada e Beto continua falando: ele disse que até vai, mas não será agora, e provavelmente ele só terá tempo de ir no final da tarde. Zélia, ao escutar aquilo, comenta: bem, o delegado pensa que a Clarice estava dentro da pensão, então é normal que ele dê prioridade às investigações do incêndio. Beto, no entanto, avisa que mesmo sem o delegado, eles têm que fazer alguma coisa, e Beatriz concorda. E Zélia, após pensar um pouco, ela avisa: bom, se o delegado se recusa em ir até o endereço onde a Clarice está sendo mantida presa, então o jeito é termos que ir pessoalmente. Beatriz fica preocupada, porém, ao perceber que não tinha uma outra alternativa, ela concorda. E Beto, ao notar que seria inútil convencer as duas a mudarem de ideia, ele avisa que irá junto e pede: é fundamental que a gente fique apenas observando para evitar que o Juliano a retire desse lugar. A gente precisa esperar o delegado chegar. Beatriz e Zélia concordam e os três saem logo em seguida. Enquanto isso, o delegado receberá uma carta que o deixará preocupado e Juliano estará em seu carro se aproximando do cativeiro de Clarice. Não muito tempo depois, o vilão entra na casa e Clarice, ao ver o crápula, ela grita e começa a ofendê-lo. Juliano pedirá para sua ex-esposa calar a boca e a avisa: não adianta gritar, Clarice, e nem me ofender. Nada disso vai te ajudar a sair daqui. Você tá entendendo? Clarice, ao escutar aquilo, fica ainda mais furiosa. Enquanto isso, Beto estará se aproximando do cativeiro, junto de Beatriz. E os dois, ao ver o carro de Juliano, eles vão ao encontro de Zélia, que já estaria no local escondida. E Beto pergunta:
Zélia, eu vi o carro do Juliano. Ele está lá dentro da casa? Zélia confirma e diz: Tá, Beto. Eu vi a Clarice, o Juliano e outro homem que eu não conheço. Beatriz ficará aflita e Beto avisa que eles precisam ter calma e ficarem ali somente observando. Zélia e Beatriz, ao escutarem o rapaz, elas concordam. No entanto, dentro da casa, Juliano pedirá a seu capanga para ir até a cidade e o mandará comprar algumas coisas para sua fuga. O capanga sai e Zélia, Beatriz e Beto observarão tudo do lado de fora. Já Clarice provocará o seu ex-marido e dirá: Eu sinto pena de você, Juliano. Você é um homem patético. Você está fazendo tudo isso para me obrigar a fugir com você, sendo que eu te odeio e tenho nojo de olhar para você. Juliano, naquele momento, pedirá a sua ex-esposa para calar a boca. Mas Clarice continuará falando. Eu amo Gregório, Juliano. Ele sim é um homem de verdade, diferente de você, que não passa de um monstro. O Crápula, ao escutar o nome de Gregório, ele pega sua arma e ameaça: Você nunca mais fale o nome daquele patife. E não se preocupe, que logo você vai se esquecer dele. Já do lado de fora, Zélia, ao ver Clarice sendo ameaçada, ela contará para Beatriz e Beto. E Beatriz, em desespero, diz: A gente precisa entrar agora mesmo. Beto, no entanto, a impede. E para impedir uma tragédia, ele responde: É melhor que entre apenas uma pessoa para não chamar atenção. Então vocês fiquem aqui fora, que eu vou sozinho. E enquanto Juliano continua discutindo com Clarice, Beto entra e se aproxima do vilão pelas costas. Porém, Juliano percebe e, ao se virar, ele se distrai e Clarice aproveita para empurrar o vilão. Juliano acabará deixando sua arma cair no chão. E Clarice, sem perder tempo, corre até um outro cômodo. Entretanto, ao olhar para os lados, ela percebe que Beto ainda estava na sala, junto de Juliano. Mas antes que ela pudesse voltar, Clarice escutará um tiro. Naquele momento, Zélia e Beatriz entrarão na casa e, ao se aproximarem de Clarice, elas perguntam o que estava acontecendo. Clarice então explica: Eu saí da sala e o Beto ficou lá com o Juliano. A arma estava no chão e eu não faço ideia de quem foi dos dois que conseguiu atirar. Beatriz e Zélia ficaram aflitas e as três, mesmo com medo, elas irão até a sala para descobrir o que tinha acontecido. E ao chegar na sala, elas terão uma surpresa ao ver o delegado. Beto então se aproximará e explicará que o delegado chegou bem no momento que Juliano conseguiu pegar a sua arma e estava prestes a atirar nele. Clarice, ao escutar aquilo, pergunta o que tinha acontecido com o vilão. E Beto responde: Ele está bem. O tiro não foi fatal. Foi apenas para que ele derrubasse a arma. O delegado se aproximará dos quatro e dirá: Eu vim assim que recebi um laudo, confirmando que o incêndio na pensão foi criminoso. E ao saber daquilo, eu percebi que a denúncia do Beto poderia ser verdade e vim na mesma hora. E, graças a Deus, eu cheguei a tempo. Clarice o agradece e pergunta o que acontecerá com Juliano. E o delegado avisa: Bem, ele será preso pelo incêndio da pensão, pelo roubo do colar e por manter a senhora presa nessa casa. Mas alguma coisa me diz que a sua lista de crimes é bem maior. Eu tenho certeza
que depois das investigações vamos descobrir todos os crimes. Agora, deixem uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.